Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao seu canal sobre tiro esportivo. Meu nome é Leonardo e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, que é o bench rest. E para isso eu trouxe dois convidados muito especiais. Aqui do meu lado eu tenho o Rondon Gomes, que está aqui, ó, e o Charles Dias, que vieram me dar uma forcinha, gente, tudo bom? Que vieram aí me dar uma forcinha nessa interação com vocês, para explicar aí um pouco, para a gente estar conversando um pouco como você entra nesse mundo do tiro apoiado, das competições de bench rest, o que você tem que ter de fundamentos, equipamentos. Então a gente está preparando aí uma série de vídeos e o Rondon e o Charles vão me ajudar aqui, trazendo as dúvidas dos iniciantes, de quem está aí buscando essa prática, para a gente estar fazendo uma discussãozinha rápida aqui no canal em cada um desses vídeos da série. Então, queria primeiro dar boas-vindas a você, né, Charles, Rondon. Charles já é a segunda vez que está aqui, né? É a segunda vez, Rondon é a primeira. O Charles teve aqui uma entrevista. Ô, Rondon, e temos que deixar frisado aí que esse é o primeiro vídeo do Leonardo sem barba e agora que ele terminou o curso dele de como falar melhor com atiradores iniciantes, né? Exatamente, é uma nova fase na vida do Leonardo. Pois é, tô tentando parecer um pouquinho mais novo, gente, olha só. Dá um visualzinho mais. Mas vamos lá, ô Leonardo, eu vou começar já perguntando aqui, para tirar a dúvida do pessoal. Quando a gente fala em bench rest, gera muita dúvida, porque existe uma prova, uma competição específica chamada bench rest. Só que bench rest também é um termo em inglês para tiro apoiado. Então, qualquer tiro apoiado, quando você fala em inglês, você fala bench rest. Sim. Mesmo que seja tiro em latinha apoiado, você está atirando em bench rest. Isso. E aí vem aquela pergunta aí para você. No Brasil, o tiro apoiado é muito pouco compreendido, né? Porque o pessoal não sabe, muita gente confunde o bench rest da prova com WRABF, com tiro apoiado, acha que a coisa cada coisa está falando de uma coisa, mas no final a gente está falando uma coisa só. Sim. O bench rest é o tiro apoiado e nós temos a categoria, né, uma grande classe de competições que estão no mundo do bench rest, que é o tiro apoiado. Então não existe, por exemplo, eu falei até categoria, falei um pouco errado, mas não existe uma categoria chamada bench rest. Ele é um grande grupo, um agregado de categorias. Quando a gente fala bench rest, eu estou falando de USBR, de WRBF e uma série de outras provas que o pessoal pratica apoiado. Então, por exemplo, tem muito clube pequeno que pratica aí o bench rest com regras próprias, com iniciativas próprias, que não estão vinculadas, por exemplo, às regras do WRBF ou às regras do USBR, que são as categorias mais famosas que a gente tem aí de bench rest no Brasil, tá? E no mundo, tá? E posso juntar aí o Extreme Bench Rest também, da Air Guns of Arizona, seriam as 3 provas de bench rest mais famosas no mundo. E tem clubes que têm regras próprias. Mas quando eu falo bench rest, eu estou englobando todo esse grupo de tiro apoiado, inclusive essas categorias de competição, como o SBR, WRBF e a própria Extreme Bench Rest. Ô, Leonardo, partindo do princípio de uma visão de um atirador que está começando agora, praticamente todos os atiradores começam com tiros lúdicos, plinking, atirando de latinha, algo assim. Então, saindo de um atirador lúdico, iniciante, indo para o bench rest, o que esse atirador vai agregar na pessoa como atirador? O que ele vai ganhar com isso? Olha, o bench rest, Rondon, ele é uma prova ou uma forma de tiro, uma prática de tiro, que ela é menos intensiva fisicamente, mas dependendo de como você configura essa prova, ela é extremamente exigente em termos técnicos de tiro. Porque envolve um conjunto de variáveis muito grande, que vai desde um equipamento muito refinado, muito bem afinado, passando por conhecimento de coisas como vento, que normalmente é um atributo que não é tão levado em consideração em provas como as de mira aberta ou no tiro de mira aberta. Ela é um tipo de variável que, por exemplo, quando eu estou tirando em alvos muito pequenos, um vento de 5 km por hora faz uma diferença enorme. Então, são elementos como gatilho, passam a ser muito cruciais para o tiro apoiado.
Que assim, o atirador, quando ele busca o tiro apoiado, é porque ele está buscando alvos muito pequenos em relação à distância. Então, é o caso do WRBF, que eu estou buscando um alvo que é da cabeça, do tamanho da cabeça de um alfinete a 25 metros. Então, é um alvo muito pequeno. A gente, então, tem que considerar essa questão, que o tiro apoiado ele vai trazer esses fundamentos mais técnicos do tiro e menos físicos do tiro. E, normalmente, está voltado a um disparo que é mais em alvos bem reduzidos. Alvos de longa distância, alvos de tamanho bem reduzido. Mas aí o pessoal pensa que, tiro apoiado. As pessoas acham que é, tipo assim, vale tudo. Apoiar na mochila, apoiar num tijolo, apoiar no degrau de uma escada, no encosto de uma cadeira, num apoio mecânico que custa R$8.000. É aquela história, né, Leonardo? O atirador tem que saber diferenciar esses apoios, né? Como é que você classificaria esses apoios? Desde os mais simples e improvisados até os mais profissionais? Olha, nós temos aí no bench rest, a gente utiliza desde o famoso sandbag, né, que é vamos dizer assim, o mais simples, o mais básico dos apoios, que nada mais é do que uma pequena almofadinha que você utiliza aí para apoiar a sua arma, uma almofadinha recheada de areia. Eu não tenho, estou vendo aqui se eu tenho uma aqui perto, mas eu não tenho aqui. Mas é uma bolsa de areia. Uma bolsa de areia, ou de arroz, ou de qualquer outra coisa que você queira colocar dentro dela. Tá? E essa bolsa você utiliza ela com o objetivo de colocar sua arma em cima, apoiando tanto a frente quanto a parte traseira da arma. Esse é o apoio mais simples, mais básico que tem. Você pode praticar bench rest utilizando bipé. Inclusive nos regulamentos da maioria das competições, como por exemplo o SBR e WRBF, é permitido o uso de bipé. Assim como de sandbag, eu posso usar um saco de areia. Tá? E é permitido, também existe a possibilidade de você usar um front rest, que é uma peça muito mais refinada. Se vocês forem procurar aí na internet, vocês vão encontrar, que permite você manusear a arma, movimentando ela para cima, para baixo, vertical e horizontalmente, usando um conjunto de roldanas ou um joystick, dependendo a versão que você tem, o modelo que você tem. Enfim, é um mundo de possibilidades aí que você tem de apoios para praticar o bench rest. Eu posso utilizar esse apoio traseiro e dianteiro, ou só dianteiro e apoiar o traseiro no braço, né? Para competição, obviamente, que a gente não recomenda isso, mas é muito comum, por exemplo, na prática de bench rest, a descontraída, né? Aquela prática cotidiana, o atirador colocar a arma apoiada no braço. Ele coloca o bipézinho, apoia no braço, dispara. Não sei se vocês já viram isso, é uma prática bem recorrente. Então, é um mundo de possibilidades. Qualquer apoio é apoio, vamos dizer assim. Mas os mais comuns são esses: o saco de areia, o bipé e o front rest, que é muito mais refinado. Tem gente que usa estativa também, mas a aplicação da estativa não é para o tiro apoiado. A estativa tem uma função muito mais de regulagem e ajuste do equipamento do que uma função de propiciar um bom tiro apoiado. Então, não recomendo de estativa para isso. Ok, foi falado do apoio. Vamos falar das armas. Nós temos uma grande variedade de tipos de armas acessíveis no Brasil. Nós temos pistolas, nós temos carabinas, nós temos armas de CO2, nós temos Springers, seja de mola ou de gasram, nós temos PCPs. Quais desses tipos podem ser utilizados para a prática de bench rest? Olha, Rondon, em termos de prática do tiro apoiado, qualquer arma serve, tá? Eu já vi gente praticando tiro apoiado com pistola. Porque você pode apoiar num bench, num descanso, né, uma pistola. É possível fazer isso. Mas nas competições, o mais comum que você vai encontrar são os tiros de fuzil de longa distância e de 22 no fogo. O tiro no ar comprimido feito com carabinas de ar do tipo PCP e com carabinas de ar do tipo Spring,
que normalmente são as de cano fixo. É muito raro uma spring de cano basculante ser usada em competição. Na verdade, nenhum atirador sério vai usar uma spring de cano basculante numa competição, tá? Porque elas têm um desempenho muito inferior às de cano fixo. Então o pessoal tende a preferir as carabinas de cano fixo para esse tipo de prova. Então, e normalmente também, aí são dois mundos, tá? Quando vai para as competições, Rondon. Nós temos competições que não separam PCP de spring, e nós temos competições que separam PCP de spring. Agora, se você me perguntar para alto nível o que eu preciso, aí o equipamento é mais refinado. Aí você precisa ir para um tipo de equipamento que envolva, por exemplo, uma coronha especializada, um equipamento muito bem preparado para conseguir tirar o máximo do equipamento, porque Bench Rest é uma prova de detalhes. É de muito detalhe. Detalhe no equipamento, detalhe no apoio, detalhe no atirador, detalhe em tudo. Ela é a prova dos detalhes. Então, aí você precisa aprimorar muito para atingir um alto desempenho. Mas para quem está começando, qualquer PCP é uma PCP para começar no Bench Rest. Qualquer spring é uma spring para começar no Bench Rest, preferencialmente as de cano fixo, que são aquelas que você vai conseguir ter um desempenho um pouco melhor. E aí você pode ir refinando essa arma para ir melhorando seu desempenho. Ô Leonardo, voltando um pouquinho para essa questão de apoio improvisado, eu já vi muitos atiradores que minha carabina não tá legal, ela não tem precisão. Aí o cara mostra ele atirando. Eu já vi duas coisas que eu acho assim, que eu falo, 3 apoios improvisados que eu falo, gente, não tem como dar certo. Tijolo, aqueles blocos de tijolo, calma aí, bloco de tijolo com uma toalhinha em cima, encosto de cadeira de madeira e degrau de escada. Não. E o pessoal põe uma toalhinha dobrada ali e usa como apoio. Aí o pessoal fala, mas eu já vi o pessoal usando isso para tiro de fogo, dá certo. Por que para carabina Springer não dá certo? Olha, mesmo para o fogo não é um apoio bom, porque no deslocamento a arma quica. O problema é que na Spring esse efeito é multiplicado pelo próprio movimento do êmbolo da arma e da arma. Então todo aquele conjunto de vibrações que as carabinas Spring têm é multiplicado absurdamente num apoio rígido. Então tem que tomar muito cuidado com o apoio rígido. Tanto é, Charles, assim, em competições oficiais da WRBF, por exemplo, você não pode usar arroz, só pode usar areia dentro do saco, né, do sandbag, ou do próprio front rest tem que ter um apoio de areia. Você não pode apoiar direto em trilho rígido e nada disso. O único apoio rígido que pode existir é o bipé. Mas, se você sair do universo das competições, eu vou te falar, o enchimento que eu mais gosto para sandbag é arroz, para tirar com spring. Porque o arroz absorve muito o impacto. Ele é leve e ele absorve impacto demais da carabina Spring. Então, nas Spring, o arroz se dá muito bem. Nas PCP isso não faz tanta diferença, mas nas Spring, você botou arroz no sandbag, você vai ver que sua vida muda. Não sei se vocês já fizeram esse teste. Né? Você já fez ou não? Não, ainda não. Você já fez? O Charles já fez, né, Charles, de usar arroz. Faz diferença, não faz? Muita. Arroz é uma... Cara, e todo mundo, ninguém dá valor pro danado do arroz, mas o arroz é bom pra caramba pra encher assim. E pode ser aquele arroz mais barato. Você chega naquele mercadinho, vê o arroz mais barato que você tem aí, o mais vagabundo, aquele quebradinho. Funciona, porque o arroz, né, ele tem se você pegar até um teste pra vocês fazerem. Pega um saco de arroz aí na cozinha, não precisa abrir não, o saco fechado. Pega a sua mão aqui, o dorso da tua mão aqui, sente aqui a textura, como é a flexibilidade e a dureza. Você vai no saco de arroz, é muito parecido, então simula o apoio da mão. Sim. Cara, é muito bom. O arroz ele tem um efeito fantástico. É que assim, a gente não pode usar em competição, então a gente acaba evitando, né? Uma coisa, por exemplo, para competição que eu acho que tem um funcionamento que parece um pouco com o arroz é a famosa areia de gato. Só que quando você está com uma coronha já especial para bench rest, aí já vale mais a pena você ir para um apoio mais sólido. Porque aí a arma vai deslizar perfeitamente no apoio. Aí você tem um sandbag perfeito para isso, feito para a arma deslizar, né? Com aquele corinho camurça em cima, as orelhinhas certinha. Aí você enche com uma areia mais sólida,
formam a base bem mais rígida e aí funciona como um trilho, mesmo com as springs. Mas se você não tem uma coluna de bench rest, vai vibrar, porque na hora que ela anda inclusive recuando. E o arroz ajuda a absorver muito isso. Muito. Tem um efeito realmente muito bom. Leonardo, nós sabemos que em outros tipos de competição, por exemplo, papel a 10 metros, nós obrigatoriamente temos que trabalhar o calibre 4,5. Para competições de 25 metros em diante, nós podemos aumentar o calibre. E nós sabemos também que o 4,5, 5,5 e 6,35 têm suas vantagens a determinadas distâncias. Em relação ao bench rest, existe alguma determinação específica para calibre? E se não existe, por exemplo, tem uma preferência de calibre para determinadas distâncias? Bom, vamos lá. Sim, as regras da maioria das provas limitam o calibre, especialmente a WRBF, ela é uma norma muito exigente, uma regra muito exigente. Tá? Então, por exemplo, na WRBF, você tem limitação de calibre 4,5, 5.0 ou 5.5. 5.0, mosca branca de olho azul aqui no Brasil. Na Europa ele é um pouco mais comum, mesmo nos Estados Unidos ele não é muito comum. Tá? Mas é isso, 4,5, 5, 5.0, só. Na Extreme BR, eles separam as Big Bore, calibre 7,62 para cima, até ponto .35 fica numa categoria, 7,62 para cima vai para outra categoria. Então, depende um pouco do regulamento, tá, Ronald? Via de regra, os regulamentos mais restritivos em termos de energia, como no WRBF, que você tem uma restrição de energia na Light Heavy Varmint, o pessoal prefere tirar de 4,5. Porque o 4,5, com energia um pouco mais limitada, ele performa muito melhor do que o 5,5. Agora, nas categorias livres, você já vê atiradores tirando 4,5, no 5,5, e o 5,5 acaba se sobressaindo nas provas de categoria livre, principalmente nos 50 metros, o 5,5 se sobressai. Nos 25 ainda, o 4,5 vai bem, assim, parelho, às vezes até um pouquinho melhor, mas você partiu para o mundo dos 50 metros, o 5,5 já começa a se destacar, principalmente se você não tiver limite de energia, você puder trabalhar com energias realmente bem altas. Leonardo, e para aquele pessoal que vem assim, sempre tem aquele pessoal que, mas para que essa frescura toda? Vocês acham que mexer com apoio assim vai afetar muito a precisão do tiro? O que importa é a arma, o que importa é o atirador. O que você diria para eles? Olha, o apoio muda muito a qualidade do seu tiro, assim como qualquer detalhe. O tiro é um esporte, gente, de precisão. Como todo esporte de precisão, ele é baseado nos detalhes. Cada mínimo detalhe faz a diferença. Cada mínimo detalhe soma um ponto. Então, eu acho que os atiradores têm que estar atentos a isso. Se você está buscando um tiro de altíssimo desempenho, você tem que se preocupar com todos os detalhes. Agora, se você é um atirador que seu objetivo é simplesmente brincar, aí essas questões são indiferentes. Tudo que a gente está falando aqui para você não vai afetar a sua diversão. Você pegar a arma, se acertar um tiro em vez de acertar 10, mas isso para você for divertido o suficiente, poxa, gente, seja feliz. Eu costumo dizer, o que importa é estar atirando e estar feliz com o tiro, né? Então, por mim, eu acho que a pessoa tem só que tem essa consciência, que se ela está em busca de um desempenho superior, cada mínimo detalhe faz a diferença. E aí ela vai ter, por exemplo, a troca de um apoio, você usar o apoio correto, um apoio de melhor qualidade, é uma diferença brutal em relação a um apoio de má qualidade. E gente, eu vou falar uma coisa para vocês até que é mais séria. Às vezes você acha que você está usando qualidade de construção, faz diferença. Eu tenho umas conversas às vezes com o Manir. O Manir, quando eu estou no campeonato em Pouso Alegre, ele pega o meu rear rest para tirar. Por quê? Porque o meu rear rest é muito superior ao dele de construção. Ele tem um rear rest de couro com areia dentro, igual o meu, couro com areia dentro. Só que o meu tem uma qualidade de construção excelente. O dele é um rear rest, né? E faz diferença. Ele pega, ele sempre me pede, porque ele falou, puta, faz muita diferença.
E eu já falei para ele, compra para você, cara, liga lá e compra. Eu já passei o contato, compra. Mas ele sente, as pessoas que têm a oportunidade de experimentar sentem a diferença, Charles. Gente, eu acho que nosso tempo aqui hoje está acabando, não está não? Ô, Leonardo, vou dar uma sugestão para você. Por que você não faz outros 2 vídeos? Voltado aí para o pessoal que está querendo aprender um pouco melhor sobre tiro apoiado, um sobre tiro apoiado a distâncias mais curtas e outro sobre tiro apoiado para distâncias mais longas. O que você acha, Rondon? Excelente ideia. Vamos fazer. Porque tem diferença, né, Leonardo? Tem. Tiro de longa distância, ele exige abordagens diferentes dos de média e curta distância. Mas vocês têm que topar, vocês topam? Eu topo, e você, Leonardo? Eu topo. Se vocês toparem participar também, vamos embora, vamos fazer. Vamos lá. Beleza, então. Podemos só marcar e nós vamos participar dessa série, né, Rondon? Excelente, isso mesmo, Charles. Convidados, serão muito bem-vindos aqui. Então, gente, até a próxima, gente. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Eu agradeço a presença aí do Rondon e do Charles. E vejo vocês no próximo vídeo. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that.